Eu assisto presencialmente, já há muito tempo, muitos processos licitatórios. E eu vejo que, num determinado dia, segundo as regras do edital, uma compra vai ser feita e, às vezes, compras consideráveis. Vamos colocar uma compra de R$ 1 milhão. Para muitos, não é um valor assim gigante. Para muitos, sim. Para outros, um valor mediano. Mas independente da forma de ver de um ou de outro, é um valor considerável. Por quê? Porque o comprador tradicional, uma família, para ela chegar a comprar R$ 1 milhão, ela vai gastar muito tempo. Não sei, dependendo do segmento, talvez esse cliente seu, uma família, talvez nunca vai gastar R$ 1 milhão com você. Mas uma prefeitura compra R$ 1 milhão em um dia e te dá um ano, às vezes, para você se programar, para você entregar essa mercadoria. Então não tem estresse. O que precisa ter é conhecimento da regra, é saber jogar o jogo. Então vamos lá. Por que não vender para esse cliente? Esse cliente que eu estou dizendo aqui, e que ele tem em todas as cidades, prefeituras e câmaras, compra todo dia. O governo do estado, independente de qual estado, compra todo dia. E claro, obviamente, uma cidade maior compra mais. À medida em que essa cidade é maior, mais ela compra. O estado, obviamente, compra mais do que a maior cidade do seu estado. E, obviamente, o governo federal, a União, compra mais do que qualquer estado. Vamos colocar aqui o estado de São Paulo, baita estado. Porém, o governo federal compra mais do que o estado de São Paulo. Mas, obviamente, o estado de São Paulo compra mais do que o Espírito Santo. E o estado, o governador do Espírito Santo, compra mais do que qualquer cidade do Espírito Santo. E qualquer prefeitura do Espírito Santo compra mais do que qualquer cliente da cidade dele. Ok? Então o que eu estou aqui, nós estamos analisando, querendo entender uma lógica, é que por que tanto esforço para vender para o consumidor, para o cliente tradicional, e não tem problema nenhum, você pode vender para ele, deve vender, mas por que não vender para o setor público? Eu imagino, e eu sei que essa não é a realidade, mas eu imagino que deveria ser, o empreendedor, o empresário, quando vai abrir um comércio, ele já deveria considerar a possibilidade de vender para o setor público. Olha, se eu vou abrir um posto de gasolina na minha cidade, eu já deveria saber que o maior comprador de gasolina é o município, tanto através da prefeitura quanto através da Câmara. Se eu vou colocar, por exemplo, uma oficina mecânica, eu tenho que saber que ninguém tem mais carro no município do que a própria prefeitura. Talvez uma empresa de transportes, uma transportadora, mas mesmo assim, eu acho que eu ainda posso me dar o direito de, via de regra, dizer que a prefeitura é o maior cliente. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que você pode continuar vendendo para o comprador tradicional, para as famílias, para o CPF, cidadão normal, sem problema nenhuma.
O cara entra lá na sua loja para comprar. Alguns fazem isso, né? Os donos de automóveis, às vezes não trocam os 4 pneus de uma vez, porque precisa se planejar, questão do orçamento e tal. Então o cara vai lá e compra 2. Aí paga aquele com 30 e 60, depois compra os outros 2. Ok, sem problema, pode vender. Se o cara for lá te comprar um pneu, venda para ele e faça um atendimento com qualidade. Agora, você não pode desconsiderar a possibilidade de você vender logo 100 mil reais em pneus para uma prefeitura pequena. Se você está numa capital, numa cidade de 50, 100, 200, 1 milhão de habitantes, olha, veja só, quantos pneus a prefeitura compraria de uma única vez? Agora, eu não compreendo. Por que tanta energia, tanto investimento para vender para um cliente tradicional, e eu volto a afirmar, não tem nada de errado, mas por que não tem o mesmo investimento, o mesmo interesse em vender para aquele que é o maior comprador, o maior consumidor? Então eu digo o seguinte: toda empresa, no ato em que nasce, ela deveria já estar considerando a possibilidade de estar vendendo para o setor público. Ah, mas é difícil, é burocrático, tem esquema. Olha, não é regra. Do jeito que você vende para o comprador tradicional e tem dificuldade para receber, muitas vezes recebe calote. Tem comprador que é cliente que, desculpe aqui a franqueza, é intragável. Você faz de tudo e não consegue agradar. Caloteiro tem em todo lugar. No setor público também tem, mas não é a regra. A regra é a seguinte: ele é bom comprador e ele paga. E paga bem, porque ele tem já um planejamento, ele já tem no seu orçamento o recurso para fazer as compras. Então toda objeção, toda falsa crença que te impede de fazer negócio com o setor público, tira isso da sua cabeça. Mas como assim, Adilson? Vamos fazer o seguinte: faça um teste. Busque conhecimento, saiba as regras, saiba a rota, qual é o caminho que você, vendedor, precisa fazer e qual é o caminho que o comprador faz. Conheça isso e vai lá, senta na mesa, faça um teste. Não fica acreditando em qualquer coisa que você ouve por aí. Escândalos? Tem. Corrupção? Tem. Desvio? Tem. Mas isso é o que a mídia mostra. Todos os processos transparentes, justos, dentro da lei, esses não vão sair na mídia. E eles são a maioria.